Esse é o programa Maxi Motor, estamos aqui próximo a Sorocaba, no condomínio São Pedro, Porto São Pedro, um lugar muito bonito, com chácaras, casas daquelas de cinema, né, com aquelas piscinas maravilhosas. Foi neste local que a General Motors do Brasil escolheu, foi esse local que ela escolheu, para lançar a nova Equinox. A Equinox que vem no lugar da Captiva, que é uma Sport Utility, né? Que essas peruas estão vendendo muito bem e que o pessoal está gostando, principalmente as mulheres. Chega por R$150 mil, motor de 262 cavalos. Certamente vai vender muito, já está vendendo bem na rede de concessionárias Chevrolet. É uma aposta vitoriosa da GM, que chega já com o terceiro SUV no mercado brasileiro. Tem a Tracker, tem também a chegada agora da Equinox, tem a Trailblazer. GM que tem uma tradição com o Sport Utility, começou lá atrás com a Veraneio, né? Aliás, eu aprendi dirigindo uma Veraneio, 3 marchas aqui e tal, era muito legal, né? Então o programa de hoje é especial sobre a Equinox, lançamento da GM. Nós vamos para a vinhetinha de entrada e já vamos começar aqui falando tudo sobre o Chevrolet Equinox. Estamos no condomínio São Pedro, aqui próximo a Sorocaba, próximo aqui a Castelo Branco, quilômetro 85, uma região linda, maravilhosa. Eu estava contando atrás, Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil, que aqui parece aquelas casas de cinema, né? Aquelas piscinas, aquele pessoal lá tomando champanhe, né? Foi nesse lugar maravilhoso aqui, nesse condomínio lindo, que a General Motors escolheu para lançar a Chevrolet Equinox. Equinox que é a terceira Sport Utility da GM aqui no Brasil. Aliás, a GM começou lá atrás. Eu vou falar um pouquinho com o Marcão aqui de passado, antes da gente falar do presente, né, Marcão? Porque eu aprendi dirigindo uma Veraneio. Olha, caramba, numa Veraneio. Veraneio. 3 marchas. Exatamente, 3 marchas. Bom, Marcão, vamos falar então da Equinox. Equinox que é uma aposta da GM, chega por R$150 mil. Um segmento em que ela tem um motor mais forte, né? São 262 cavalos. Nós, talvez interligando com o seu comentário anterior, nós resolvemos realmente apostar muito nesse segmento desses esportes, Sport Utility. Nós já temos aí uma boa tradição montada com a Tracker, que foi renovada agora com o Só um parênteses aqui na Tracker, Marcão. A Tracker estava com uma importação, vendendo cerca de 1.000 unidades por mês, né? Mas eu sentia que o mercado pedia mais. Os concessionários queriam mais, né? GM está trabalhando nesse sentido de trazer mais Tracker para o Brasil? Tá, o que acontece com a Tracker é uma combinação de duas coisas, uma muito boa e a outra não tão boa. A muito boa é que a Tracker, eu digo isso porque nos Estados Unidos ela é chamada de Trax, não de Tracker, né? Esse carro vende tanto que a capacidade da fábrica do México ficou toda tomada. Então nós temos esse lado positivo, no sentido de que os carros todos estavam sendo consumidos no mercado americano. E tem o lado negativo, que tem uma limitação de cotas com o Brasil e o México. Essas cotas são crescentes ano após ano. E o que nós vamos ver agora, mais para o final do ano, mas com mais certeza para o ano que vem, é que nós aumentamos a capacidade da fábrica lá do México e as cotas agora são um pouco maiores. Então nós vamos ter, realmente a sua percepção é correta, a gente teria mais vendas se tivéssemos mais Tracker, é verdade. É um segmento que não para de crescer, né, Marcão? Parece que o mundo vai acabar em SUV, né? Não, mas é que ele traz tantas coisas, né? Ele traz o lado da posição de dirigir confortável, ele traz a flexibilidade dos bancos, e a gente então nessa linha, com Trailblazer de um lado e a Tracker do outro, trouxe no meio a Equinox agora, mas que com toda franqueza, e vocês vão ver mais e vão ouvir mais, o nível de equipamentos e o nível de sofisticação é dramaticamente maior do que as outras todas, porque esse carro acabou de ser lançado nos Estados Unidos. Nós fizemos até uma brincadeira, vamos contar quantos itens de segurança e de conforto e de conveniência tem, e paramos em 110. Né? E sério, não é coisa de marketing, não. Então vocês vão perceber que
que tem tudo isso. Então ele acaba criando, Rubinho, um range de consumidores muito grande. Você, para cada um de nós, ela acaba tendo alguma coisa que lhe atrai, né? Então tem 4x4, você tem o conforto do ar-condicionado integrado na frente e atrás e uma série de outros itens de conveniência e de segurança. Então esse segmento realmente, é por isso que ele cresce tanto, né? Marcão, como é que vocês querem que o consumidor fale? Equinox, 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 como é que é a palavra que a GM definiu? Comprando, todas as palavras são muito bem-vindas, né? Fiquem à vontade, não fiquem envergonhados por chamá-la de qualquer coisa. Eu chamo de Equinox, os colegas aqui chamam de Equinox, mas pode ficar à vontade. Comprando dá bom. Marcão, são 150 mil reais. Aparentemente, é muito caro, não vai vender tanto, mas parece que o consumidor brasileiro subiu alguns degraus, né? Há algum tempo você não pensava que um carro de 100 mil reais poderia vender 5 mil unidades por mês, e hoje vende. Então esse é um segmento que parece que está crescendo também nessa faixa de 150 mil. Tá bom, o carro claramente é super competitivo em preço nesse segmento, tudo na vida é relativo. Mas eu acho que há uma combinação de várias coisas, e uma das coisas que faz tempo que a gente não nota ainda no Brasil, mas nós vamos perceber com essa inflação que caiu vertiginosamente e os juros que estão caindo e vão cair muito mais ainda, faz realmente com que você sinta de uma maneira bem diferente. É bem diferente você financiar 10 mil reais a 20% por ano de juros ou financiar 10 mil reais com 5, 6% de juros por ano, né? A diferença é brutal, né? E se você faz isso num financiamento de 3, 4 anos, realmente é incrível. É só fazer um pouquinho de conta que vocês percebem a diferença. Isso vai ajudar muito, viu, Rubinho? A GM, obviamente, tem uma estimativa de venda mensal, porque afinal esse carro é importado, né, Marcão? Qual que é esse número? Tem uma série de limitações, o tamanho do segmento e tudo mais. Uns 300 carros por mês é o que a gente imagina que vai ser agora no começo. Eu acho que vai vender muito mais, viu, Marcão? Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Se for vender muito mais, pode ser Equinox ou Nox. Qualquer uma, né? Para finalizar, Marcão, vamos falar um pouquinho de Sorocaba, né? Vocês têm uma operação importante na nossa cidade. Eu imagino que tenha lá 600, 700 funcionários, pelo menos isso que tinha, né? E que gera muito imposto, né? E certamente quem está nos ouvindo agora que tem um emprego lá, ou que tem um parente que tem emprego, sempre está preocupado com essa crise. O negócio é firme, forte e continua assim. Olha, depende de como você queira olhar a operação de Sorocaba, perdão. A operação de Sorocaba, ela basicamente abastece o mercado de reposição, né? E o mercado de reposição, ele tem força depois que o carro tem 2, 3 anos, que são os carros que a gente vendeu no alto volume. Portanto, aquela operação, ela caminha ao contrário da crise, né? É assim que ela funciona. E tem, porque quando vocês vendem a peça do centro distribuidor em Sorocaba, o ICM é gerado ali, né? É gerado ali, correto. Então houve até uma época em que um secretário da prefeitura me dizia, nós temos empresas como o Grupo Schaeffler, né? Agora com a Toyota, acho que a fábrica, não sei se a venda também é feita ali da fábrica para os concessionários, né? Bom, enfim, ZF e tal, e a operação da GM era a mais virtuosa para o município nesse sentido de arrecadação de impostos. Correto, é isso mesmo, porque é gerado tudo lá, exatamente. Aí o município, como imagino que vocês saibam, o município, quanto mais ele arrecada de ICMS, depois ele tem o rebate que vem do governo do estado, e quanto maior a sua participação, maior o rebate que vem para a cidade, é verdade. Mas vamos finalizar aqui, qual a tua expectativa da economia? A economia vem retomando mês a mês, os números de vendas vêm crescendo, está acreditando no 2018 bom? Olha, eu acho que precisa fazer uma pausa, olharmos um pouquinho para 2017. 2017 não começou como esperávamos, janeiro e fevereiro não foram meses bons, e depois de março até agora, todos os meses foram um pouco melhor que o anterior, um pouco melhor que o anterior. Eu acho que o ano deve fechar com algo 5, 6% melhor que o ano passado, que é importante porque se você analisar que os números foram crescentes mês a mês. Portanto, o ano que vem tem tudo para ter 10, 15% em relação a esse ano, porque você tem uma base diferente. Nós estamos muito confiantes que realmente vai ser um ano muito melhor. Eu tenho uma expectativa, cruzar os dedos aqui para minha expectativa se manter, e não é só no nosso negócio, não. Eu acho que o Natal este ano será um excelente sinal para mostrar realmente a robustez. Eu acredito que será um Natal muito, muito mais robusto do ano passado e
E eu uso a analogia que talvez o Natal seja o fechamento de um ciclo para abrir um novo ciclo para o ano que vem, é isso que eu espero. Sensacional, ótimo, também espero, viu? Queria agradecer ao Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil, que gentilmente atendeu a reportagem de Maxi Motor, também da Rádio Ipanema, falando sobre esse carro Equinox, que é uma SUV, que chega para competir no mercado de R$150 mil, com muita expectativa positiva. Muito obrigado, Marcão. Obrigado a você também. Chegou a nova linha Hilux 2018. Nova linha Hilux 2018. Desafie o seu melhor. Equinox, lançamento da Chevrolet, sem dúvida uma aposta da General Motors do Brasil num veículo premium, né? Um veículo que custa R$149.990, conhecido também como R$150 mil, e que vai concorrer com quem? Com o Sportage, com o Q3, com o Compass, Jeep Compass, que está vendendo muito bem, um mercado que cresceu muito no Brasil, apesar do preço, né? R$150 mil. Faróis em Full LED com ajuste de foco automático se harmonizam com a grade, que domina toda a dianteira. Rodas de alumínio de 19 polegadas. Na traseira, aerofólio esculpido na tampa e a dupla saída de escape reforçam a esportividade do modelo. O Equinox, ou Equinox, como queiram, chega na versão Premier, uma única versão, né? Uma única forma de compra desse carro, R$149.990, R$150 mil. A GM espera vender esse carro que vem lá do México, 700 unidades por mês. O Equinox estreia no Brasil na versão Premier. Acabamento sofisticado em materiais nobres, junto ao excelente espaço, extremo conforto e comodidade. Ar-condicionado Dual Zone com saídas para os bancos traseiros, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, para-brisa com isolamento acústico, alto-falantes Bose de alta definição com tecnologia de atenuação de ruídos externos. O Equinox tem um equipamento muito legal que é um anti-ruído. É um som que combate o ruído, acredite se quiser, uma onda sonora que acaba zerando o ruído e que funciona mesmo, né? Legal também é o sensor de abertura do porta-malas. Você mexe com a perna lá, o porta-malas abre sozinho, né? Se você vem com uma compra, então é uma ideia muito legal também. Sistema de estacionamento semiautomático para vagas paralelas e perpendiculares. Porta-malas com abertura por sensor de movimento e partida remota do motor, que possibilita a climatização da cabine antes do embarque. Em termos de conectividade, o Equinox também vem com o que a GM tem de melhor no mundo todo, né? Um carro que é importado do México e traz todos os atributos que os norte-americanos gostam muito. Tem também o sistema OnStar, que funciona como se fosse um concierge, né? Quando você vai no hotel, tem lá o concierge lá, que são as pessoas que acabam ajudando você. Ah, eu quero ir em tal lugar, como é que eu faço? Dá todas as informações. É assim também o OnStar. Você aperta o botãozinho lá e alguém vai te atender e essa pessoa vai te dar todas as dicas que você precisa, por exemplo, de restaurantes numa cidade onde você esteja ainda não conhece, farmácia, onde é que tem farmácia, onde é que tem posto de gasolina. Muito legal esse OnStar. O Equinox oferece conectividade total como um autêntico Chevrolet.
Sistema multimídia completo e intuitivo facilita o acesso aos aplicativos do smartphone. O sistema OnStar permite interagir com o veículo pelo smartphone e ainda oferece serviços premium, como concierge. Motor 2.0 turbo de 262 cavalos. É sem dúvida o ponto forte desse Equinox. Apesar dos 1.700 quilos, esse motor 2.0 de 262 cavalos leva o Equinox com rapidez, como se fosse quase um carro esportivo. O Chevrolet Equinox é o SUV mais potente da categoria. Equipado com motor 2.0 turbo, com injeção direta de 262 cavalos de potência. Aceleração de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos e 37 km/h força de torque. O Equinox tem tração integral com ajuste dinâmico de torque e proporciona maior controle do veículo em qualquer condição de rodagem. Os programas de assistência de permanência em faixa são o princípio, o embrião dos carros autônomos, né? O carro vai lendo as faixas sinalização de solo, né? E mantém o carro ali certinho na pista, sem você precisar ficar com a mão na direção. Sem dúvida é um negócio muito legal. Outro equipamento também importante é o sensor de esquecimento de pessoas no banco traseiro. São tragédias que acontecem no mundo inteiro. Casais, mãe, pai, enfim, vai levar a criança em algum lugar, acaba esquecendo que a criança está no carro, fecha o carro e acontecem aquelas tragédias que a gente sabe como é que é. Então esse sensor alerta, olha, você está esquecendo alguém aí no banco de trás, então excelente novidade. O pacote de segurança do Equinox é completo. Destaque para os sistemas de alertas de colisão, de frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa. E ainda, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, câmera de ré com alerta de tráfego cruzado e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro. Outra exclusividade é o alerta vibratório de segurança no banco, acionado quando os sensores do carro detectam risco iminente de acidente. Equinox chega com uma transmissão sequencial de 9 velocidades. É a tendência, né? Esses carros premium super luxuosos, né? Todos estão vindo hoje com essas transmissões 9, 10 marchas, né? Você não sente, parece um carro elétrico. Vai trocando de marcha lá suavemente, realmente é um conforto. Afinal, quem está pagando 149, 150 mil reais num carro quer esse tipo de conforto? Para a máxima eficiência energética, o Equinox vem equipado de série com sistema Stop Start e inédita transmissão automática sequencial de 9 marchas com trocas rápidas e, ao mesmo tempo, muito suaves. A Copa Troller é um dos principais ralis de regularidade no Brasil, né? O Troller, que é um jipinho produzido pela Ford, aqui no Brasil, produzido lá no Ceará, que conquistou consumidores no Brasil todo. Não só aqueles jipeiros, né, que gostam de trilhas, mas aqueles que gostam de um carro um pouquinho mais aventureiro. E eles organizam esse rali de regularidade mais para o pessoal amador mesmo, fazer um fim de semana diferente. A última etapa foi em Londrina. Hora de dar adeus a mais uma temporada da Copa Troller. A 15ª edição do tradicional Rally de Regularidade termina nas trilhas de Londrina, no Paraná. Momentos decisivos do nosso campeonato. Em 2017, o evento passou também pelas cidades de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Ribeirão Preto e Paulínia, em São Paulo, e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Mais um ano aí, fizemos 5 etapas excelentes aí da Copa Troller, né? Estamos indo para a última aí, que é a etapa decisiva. Na minha opinião, são 3 carros que estão aptos a levar o título e estamos na briga, né? Todas as disputas, em todas as categorias, têm um astro em comum, o Troller T4. A força e a robustez do veículo são fundamentais para encarar os obstáculos das trilhas. Na etapa de Londrina, foram mais de 5 horas de prova em mais de 200 quilômetros percorridos, em um percurso bem molhado por causa da chuva. Para os aventureiros de primeira viagem, uma opção é sempre a categoria passeio.
A prova é realizada em comboio e sem contagem de pontos, o que deixa tudo mais descontraído. Sabe como a gente gosta de encerrar uma etapa, ainda mais uma final de temporada da Copa Troller? Com a festa no pódio. Na categoria Master, vitória em Londrina e título de 2017 para a dupla Leandro Mur, de Apucarana, no Paraná, e Cláudio Flores, de Itajaí, Santa Catarina. Evânio Magalhães e Aristóteles Neto, de Fortaleza, Ceará, fecharam a etapa em primeiro e como campeões da temporada na graduada. Na Turismo, o campeonato também terminou com comemoração paranaense. Deunilson Sala e Leonardo Farias faturaram a prova final e o título deste ano. Concessionário quer vender carro 0 km, não é? Claro, estou do lado do Equinox aqui, que é um dos principais produtos da Chevrolet hoje em dia, mas eles também querem vender seminovos. Aliás, o concessionário está ganhando muito mais dinheiro com seminovos do que com veículos 0 km. Hoje em dia, basicamente, é a principal renda de uma concessionária. E nos últimos meses, esses volumes de vendas de seminovos não param de crescer. Pouca gente sabe, mas o mercado de seminovos, nas concessionárias, não estou falando de lojas independentes, não. Nas concessionárias de carros, movimenta muito mais justamente os usados do que os novos. Um estudo da Fenabrave mostra que, por exemplo, o Chevrolet Classic, que foi o 10º carro usado, seminovo, mais vendido em outubro, vendeu a mesma coisa que o líder de vendas de novos, que é o Chevrolet Onix. Foram 18.199 unidades para o Chevrolet Classic, e 18.322 para o Chevrolet Onix 0 km. O que isso mostra? Mostra que os concessionários hoje dependem muito de seminovos para a sua sobrevivência. Porque o carro novo, ele não dá margem de lucro muito grande para os concessionários. Ao contrário, se for um carro de valor pequeno, R$35 mil, a margem de lucro é muito pequena. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que vender carro usado. Por quê? A concessionária tem mais de 100 funcionários, As concessionárias maiores têm mais de 100 funcionários. A folha de pagamento é uma coisa absurda. Então muita gente fala, esse cara tá ganhando dinheiro, tá vendendo. Não, tem conta para pagar que não é fácil não. Por isso depende do seminovo. Concessionárias que vendem carros mais caros, carros na faixa de R$100 mil, R$90 mil, R$130 mil, são as que têm a melhor margem de lucro. Eu não digo isso porque o carro é mais caro. Não estou falando do novo, não. Estou falando do usado que entra na troca. Um carro de 100 mil normalmente recebe um usado de R$60 mil. Um usado com 2, 3 anos de uso, e de marcas boas, consagradas. Você acaba ganhando, a concessionária acaba ganhando R$10 mil nesse carro usado. Então, o negócio de concessionárias hoje em dia é muito mais o seminovo do que o usado. Dependem muito mais deles, porque é ali que eles ganham dinheiro, é ali que eles conseguem manter o seu negócio em dia. Você usa o celular ao volante? Os brasileiros, de um modo geral, confessaram numa pesquisa recente que usam. Mais da metade declarou que usam. Isso fora aqueles que não tiveram coragem de declarar, que ficaram lá em cima do muro. Muita gente usa o celular. Agora, é um perigo, Por que então não usar o Bluetooth? Você põe lá, você usa a voz do som do carro, não tira as mãos do volante, é muito mais inteligente do que pegar o celular nas mãos. Olha, mais da metade dos brasileiros admitem que usam o celular enquanto dirigem. Este é o resultado de uma pesquisa realizada pela Arteris, que é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias no Brasil. Para ser exato, 51,9% dos motoristas assumiram dirigir com o celular em mãos, ainda que raramente. Bom, se mais da metade confessou que usa o celular, pode acreditar que é muito mais do que isso, Afinal, e aqueles que ficaram com vergonha de admitir? Sempre lembrando que conduzir um veículo com o celular em mãos é infração gravíssima.
pode render 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. E olha, é uma das multas mais praticadas aqui em Sorocaba, viu? E olha, não vamos aqui dar uma de santinho não é esse o caso. Se eu fosse um dos que foram ouvidos na pesquisa, certamente engrossaria essa lista de quem já usou o celular ao volante. Sou santo não, só que agora eu só faço isso no Bluetooth. Quase todos os carros que saem de fábrica hoje permitem a utilização do som do carro para conversas ao celular. Você não precisa tirar as mãos do volante e pode se concentrar na direção. Mas mesmo o Bluetooth é contestado por alguns que afirmam que esta é uma forma disfarçada de usar o celular. Será? Então também não podemos usar o GPS do celular, o Waze, mesmo que ele esteja fixado no painel ou espelhado na tela do carro. Então não dá para usar nada. E tem mais. Vamos supor que você esteja cantando, falando sozinho, resmungando, enfim, fazendo movimentos labiais, poderá sofrer uma multa, porque o agente pode achar que você está usando o celular. Outra questão é o anacronismo do Código de Trânsito. Com a velocidade impressionante da chegada de novas tecnologias, fica difícil para as autoridades de trânsito catalogarem e enquadrarem as invenções. Uma prova disso são os carros autônomos, que já existem e até agora nenhuma autoridade de trânsito fez uma lei sobre isso. O certo é que sempre o bom senso deve imperar. No viva voz, Bluetooth, pode-se fazer contatos rápidos, de assuntos que não precisem de muita concentração. Caso contrário, pare o carro e não corra riscos desnecessários. Bom fim de semana, boa semana a todos. Valeu, tchau, tchau. Chegou a nova linha Hilux 2018. Nova linha Hilux 2018. Desafie o seu melhor.